Boa tarde, começa agora mais um Comprar e Vender nessa segunda-feira, dia 9 de maio. Hoje o dia de mercado bastante turbulento, depois da notícia inesperada da anulação da votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Para falar sobre essa reação da Bolsa que a gente viu hoje, com o Ibovespa caindo mais de 3%, dólar subindo 5%, nessa tarde, eu convidei hoje os analistas Marco Saravelli, da WhatsCall, e o Xin Lai, também da WhatsCall Consultoria. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Xin Lai era da Spinelli, né? Agora está em parceria com a WhatsCall, e o Marco com passagens pela Coin e Faturno. Bom, o dia hoje trouxe bastante surpresa para o investidor da Bolsa. Ninguém esperava, eu acho, ter uma notícia dessas por volta do meio-dia. A reação que a gente viu na Bolsa foi imediata, o dólar saltando 5%, o contrato futuro chegando a 3,7%. E o que a gente pode esperar do mercado agora? Por onde correr? Podendo começar por você, Mar. Bom, eu acho que assim, para quem foi dormir ontem no domingo, já tinha praticamente uma definição para a semana, né? Eu já esperava que ao longo da semana, lá para quinta-feira, fosse votada no Senado, e que na sexta-feira, por coincidência ou não, na sexta-feira 13, a Dilma desceria a rampa e teria um novo governo. Mas muita coisa mudou, né, depois dessa decisão do presidente Serino da Câmara. O que eu acho que, nesse momento, a palavra hoje, do dia de hoje, é confusão, né? Essa é a palavra do dia. Então, quando se tem confusão, não tem nada definido, principalmente juridicamente, abrem as grandes oportunidades, né? Então, para quem operou lá no começo do dia, teve um movimento de aversão a risco muito grande, e agora a Bolsa está devolvendo uma parte dessa aversão que teve na abertura, né? Então, nesses momentos estão começando a aparecer algumas oportunidades. A Bolsa já realizou uma parte daquele movimento que teve, né, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas. Então, a gente fica atento muito nesses movimentos de muita volatilidade que começam a abrir algumas boas opções de compra. E hoje pode ter gerado alguma opção, alguma oportunidade para compra no mercado. Quais seriam essas oportunidades? Acho que principalmente os papéis relacionados mais ao governo, né? Que a gente pode considerar São Banco do Brasil, algumas outras empresas que dependem mais do setor, que estão muito mais vinculados ao setor governamental atual. Eu acho que elas abrem uma oportunidade mais interessante de compra, né? Então, eu acho que o investidor pode ficar bem atento a isso para eventualmente se posicionar ao longo da semana. Eu acho que nem tudo ainda já foi reconhecido nesses valores. Eu acho que ainda vai vir mais surpresas durante a semana. Essa questão toda gera um barulho, mesmo que pode ser um barulho. É difícil também precificar até quanto isso é realmente um barulho, como uma confusão. Exatamente. O mercado também está meio sem saber o que isso significa, né? Isso. Quais recursos que podem ser colocados ali para anular esse pedido, né? Exato. Não se sabe ainda muito para onde correr. É um momento totalmente de indefinição, né? Incerteza. Acho que traz essa questão adicional, né? E uma certeza que a gente tinha até domingo, praticamente certa. Então você coloca mais uma questão adicional. Eu acho que o importante é que o investidor tem que reconhecer que o processo agora, ele pode ser mais barulhento do que se imaginava, com mais barulho, e principalmente com demorar um pouco mais, né? Então, assim, alguma coisa que realmente era certa e definida, que a gente já tivesse novos ministros trabalhando no final de semana, próximo final de semana, pode ser, existe uma possibilidade que não haja, ou que demore um pouco mais para acontecer. Então, eu acho que, assim, olhar um pouco para aquelas opções, principalmente aquelas que estavam abandonadas ou que não eram mais as queridinhas da Bolsa, elas podem voltar a ser uma opção, principalmente para você se proteger. Não que seja uma proteção, você não precisa se proteger totalmente da sua carteira agora. Eu acho que o kit rally ainda continua de impeachment, mas se olhar um pouco para aquelas opções voltadas um pouco mais para dólar, para você começar a proteger uma Suzano, uma Fibria, uma Valide, até outras opções mais exportadoras, mas industriais, eu acho que são boas opções para esse curto prazo, né? E a gente começa a ver hoje, é um exemplo do dia, né? O mercado começando a olhar para essas opções que estão baratas. Acho que o mercado exagerou muito no começo do ano, né? Tanto pelo câmbio, mas também pelo fator da commodity em si, mas começam a entrar a preços atraentes, principalmente para olhar para essa proteção em relação ao dólar. Mas isso significaria que ainda tem um espaço para o dólar subir um pouco mais?
ele poderia se valorizar um pouco nesses próximos dias? Eu acho que depende muito, o que determina agora no curtíssimo prazo é a aversão a risco, né? Se a gente tivesse um índice VIX, como tem lá nos Estados Unidos, de índice de volatilidade e aversão a risco, com certeza hoje tem uma aversão a risco muito grande, principalmente por conta de questões jurídicas. A gente não pode perder no Brasil esse poder jurídico que a gente tem, né? E essa decisão hoje traz essa incerteza, né? O investidor, o que ele não quer é essa insegurança. Então, realmente, o dólar, a gente pode ter uma aversão a risco, principalmente por uma saída pontual de moeda de recursos do país, né? Então, pode ser que no curtíssimo prazo continue essa tendência, eu não acho que tem muito espaço, a tendência realmente de médio prazo é a nossa moeda se apreciar, mas no curtíssimo prazo pode ter essa desvalorização pontual, né? E aí, beneficiadas são aquelas empresas que estão ainda gerando bastante caixa e aí ficaram com um patamar bom para se comprar, né? E essa, realmente, essa questão da política, essa questão que surgiu nessa sessão, ela traz uma incerteza muito grande. O Renan Calheiros hoje mesmo tinha a sessão para a leitura do parecer da comissão do impeachment. Ele disse que vai acontecer essa leitura, vai seguir com a sessão, convocou uma coletiva de imprensa para as 16 horas hoje, falar sobre essa situação. E é um momento que o investidor realmente fica sem saber. Tem que correr para ativos que se beneficiam desse momento de aversão a risco mesmo. Ou mesmo aqueles ativos em que você sabe que eles, em tese, não sofreriam tanto, né? Como as utilities, as empresas do setor mais relacionado com demanda cativa, telefonia, né? Que em tese, então são ativos de proteção que em tese também servem como porto seguro nessa hora para o investidor, né? Algumas empresas também de consumo que estão mostrando bons resultados, né? Alpargatas né? Veio com resultado positivo, CVC também crescimento no lucro, mostra que mesmo no cenário de desaceleração, essas empresas estão conseguindo proteger resultados, né? E também pode ser uma boa opção nesse momento de grande volatilidade, onde não se sabe exatamente quais são as melhores, o que vai acontecer. Então essas empresas realmente relacionadas a governo, Petrobras, e mercado externo, China, sofrem muito, vão sofrer essa volatilidade em função do governo. Gerdau, que também faz parte do kit impeachment, mas os Minas, né, que é relacionado também ao bem de consumo duráveis. Mas passado isso, se realmente esse cenário se acomoda e segue para o Senado e tudo, não tem essa questão de realmente anulação que aconteceu na Câmara, a votação, então aí as coisas voltam a seguir por essa trajetória que estavam até hoje, né? E num cenário de estresse e essa pedido de anulação do impeachment seguindo para frente, para onde que a Bolsa poderia estressar? Até que ponto que ela poderia cair ali? Acho que depende muito dos fundamentos, né? Os fundamentos, assim, se a gente olhar, eles não melhoraram por conta de impeachment, ou a gente teve, assim, a Bolsa, principalmente alguns papéis em particular, eles são patamares médios ou até caros, né? Se a gente pegar, por exemplo, na minha opinião, é uma opinião particular minha, a Vale não é um papel barato. Eu acho que ele teria que realizar um pouco mais, porque já está precificando um minério na faixa entre 50 e 55. Então eu queria realizar ali para baixo dos R$11 para ele começar a ficar atraente, né? Então, assim, acho que ainda existe espaço para a Bolsa realizar um pouco mais para a gente voltar a uma trajetória de alta para a Bolsa. Então, assim, para os fundamentos ainda não melhorar. A gente vê os resultados que estão saindo agora, a gente vai comentar depois, mas são resultados, na grande maioria, resultados fracos, ou piores do que foram no ano passado, né? Então a gente está falando um múltiplo médio de Bolsa aí na faixa de 15 vezes, e o múltiplo histórico da Bolsa na faixa entre 12,5 e 13 vezes, né? Então, ou seja, múltiplos de curto prazo sinalizam que a Bolsa não está uma pichincha, né? Ou seja, esse rally, na minha opinião, ele foi exagerado, acho que agora está se ajustando, se reajustando, para voltar à trajetória de alta, né? Então, acho que poderia ir um pouco mais da faixa dos 50 mil pontos e depois retomar, mas aí acho que seria uma alta gradual ao longo do ano, né? Ao longo desse final de ano, o resto do ano. O que eu vejo, assim, na minha opinião também, complementando o que o Marco disse, eu acho que até se ocorreu os 180 dias da Dilma, né, ela realmente tem que ficar afastada, eu acho que mesmo o Temer, ele vai ter uma série de desafios para serem concretizados em termos de novo governo, né? Isso passa credibilidade. Eu acho que isso também abre a oportunidade de diversos mini rallies nessa janela de 180 dias, né? Até isso realmente se concretizar em uma coisa mais... O investidor fala assim, eu acho que realmente
Meirelles que vai para tal cadeira, eu acho que é a pessoa X indicada por ele vai para tal cadeira. E aí, mas mesmo assim, até isso tudo se confirmar, e quem vai apoiar o governo, né? Porque isso depende também de Câmara, quem serão as pessoas que estão na Câmara com ele, que ele perdeu, em tese, a saída do Cunha também tira um apoio do PMDB no governo, né? Que já entraria para o Temer, né? Então quem sucede, quem ajuda ele nessa condição também, né? Então seriam ralis pontuais de determinados setores, por exemplo, no caso Sim. de especulação de Banco Central com possibilidade de queda mais acentuada na Selic, papéis que se beneficiam desse cenário poderiam sofrer um rally ali, ralis pontuais. Sim, acho que tem uma janela de diversos mini ralis nesse período até algo se cristalizar com maneira mais direcional, né? Falar, vamos nessa direção, o governo é este, a equipe é essa até 2018. Mas o cenário para a Bolsa agora, essa semana, é de tensão e vai se manter, deve se manter até o final do ano. Como eu disse, acho que lá no começo, no domingo, a gente tinha basicamente assim, essa semana é uma semana morna para a Bolsa. A Bolsa vai esperar a definição do Senado, mas praticamente está dado, né? Agora, a partir desse fato, vai ter, na minha opinião, vai ter muita volatilidade. Lá fora não está ajudando, né? A China acordou hoje mandando más notícias. Então, e aqui internamente trazendo muita volatilidade, ou seja, tem muita gente também que conseguiu surfar nesse rally. Então tem gente que vai aproveitar para, não vou esperar a última hora, vou realizar parte dos meus lucros que eu já aproveitei. Já estou dando 100%, 200% da renda fixa, enfim, já estou batendo meus benchmarks aí. Então, eu acho que vai ter muita volatilidade e lá fora não está ajudando, né? Então, eu acho que vão continuar dias bastante voláteis, mas ao mesmo tempo, nesses momentos de muita volatilidade que surgem as melhores oportunidades, né? Principalmente intraday, né? Intraday, para quem souber mesmo. Hoje, por exemplo, foi um exemplo disso, né? O dólar chegando a subir 5% e Petrobras caindo 12%. Agora, poucos minutos antes da gente iniciar aqui, que eram 15 horas, Petrobras estava caindo 6%, ou seja, da mínima para o movimento que ela estava, né? Exatamente, deu para surfar bastante essa volatilidade, né? Mas só comentando esse ponto que você destacou, era uma semana muito certa, né, para o mercado. A votação no dia 12, se estendendo do dia 11, se estendendo até o dia 12. Estava tudo muito planejado até surgir essa novidade hoje, né? E só um ponto antes da gente passar para o próximo bloco, a gente vai analisar os resultados dessa semana. Só queria fazer também uma menção, você destacou a Suzano. E é um papel que vem chamando bastante atenção porque ele sofreu muito nesse começo de ano por conta do dólar e do preço da commodity. Hoje até o relatório do BTG destacou o papel apontando que na visão do BTG, ele já vem comentando isso há algumas semanas, o preço da celulose lá na China já estaria num patamar ali de piso. Vocês têm essa visão? Você acha que o papel, depois de ter sofrido tanto nesse início do ano, ele pode realmente ter um potencial ali para alta? Eu acho que assim, primeiro a gente precisa olhar para o passado, assim, 2015, né? Praticamente a gente tinha muito poucas opções na bolsa e Suzano, Fibra e outros papéis muito ligados a dólar ficaram sobrando as poucas opções na bolsa, né? Então todos os investidores focaram tanto nesses papéis que esses papéis subiram exageradamente, né? Tinham fundamentos para isso, mas a alta foi muito rápida, né? Um exemplo de papel, na minha visão, que foi muito rápido foi Klabin, que é um papel que ele é mais ligado à economia interna, mas ele acabou surfando junto, para mim, mais por falta de opções, né? E acabou virando um papel muito caro, né? Agora, nesse começo de ano, eu acho que tiveram 3 fatores. Primeiro, os gestores fazendo sua realocação, porque já que os papéis subiram muito, eles acabam ganhando peso nas carteiras, né? Então, você fala assim, eu não posso ter, eu tinha 100% de Suzano, subiu para 20% de peso, eu preciso reduzir para 10%, vamos supor. Então, acho que tem essa realocação. Depois a gente teve o fator câmbio e teve o fator commodity. O fator commodity, o mercado ele sempre superavalia, tanto as notícias positivas como negativas, né? Se estiver subindo, ele vai para o céu. Se estiver caindo, ele vai até zerar. Acontece que parece que na China, nessas 2 últimas semanas, a commodity está parecendo que está perdendo força de queda, né? Inclusive a Suzano anunciou aumento na China nesses últimos dias. Então, a empresa está gerando muito caixa, continua gerando muito caixa. Parece que a commodity realmente está chegando no bottom ali, no final das quedas. E aí tem um lado de curto prazo aqui interno que o dólar realmente pode se beneficiar ainda mais no curto prazo.
São papéis que por valuation é muito difícil você justificar uma venda, porque você tem que colocar todas as commodities abaixo de $500 para você chegar num preço de tela. Então, assim, a commodity, você precisa lembrar que na Europa é um preço totalmente diferente, muito mais alto. Então, as empresas continuam gerando caixa, por um fundamento continuam baratas, e pode realmente voltar a chamar atenção por conta do câmbio aqui internamente, né? Então, realmente é uma das melhores opções para quem quer fazer essa proteção, né? Hoje é um exemplo de um dia clássico, né? Quem ganhou muito dinheiro nos últimos dias com Petro e Vale, hoje está passando muito sufoco, está tendo ataque cardíaco, mas quem tem Suzano está menos volátil, mas está ganhando dinheiro, né? Você também? Eu concordo, assim, eu acho que a Suzano, para esse momento de dólar que precifica essa volatilidade do governo, é realmente um dos papéis mais indicados, né? Porque eles e os seus pares tendem a absorver isso melhor, né? E agora, já em termos de longo prazo, né, precisava de mais sinais da economia chinesa, de conjuntura internacional, para falar que existe mais espaço para valorização ainda do que já... O papel andar desde 2012, né, um dos papéis... 2014, eles vêm andando muito, né? E existe já um target até mais alto de algumas casas para esses papéis, né? Então, acho que assim... E sinais na China, nessa manhã, né, a gente acordou com essas notícias ruins de lá. E aliada a isso também saiu uma matéria no jornal chinês, oficial do Partido Comunista Chinês, alertando para uma possibilidade de recessão no país, que para mim acho que é a notícia que mais chamou a atenção, porque ninguém espera que a China sofra uma recessão. Então é complicado também o cenário para lá, né? Muito incerto, hein? É difícil fazer essa precificação, né, tão rápida assim, né, no dia da notícia, né? Mas então é um sinal também que veio da China, né, que poderia impactar muito grandemente todos os setores, que não só a Fibra e a Suzano, mas o setor de commodities, que o Brasil é muito exposto, né? Bom, eu vou fazer uma pausa e depois a gente volta. Daqui a uns 30 segundos, a gente volta para o segundo bloco e a gente vai comentar sobre as empresas que vão divulgar resultado essa semana, com destaque para Petrobras e JBS. Até daqui a pouco.